não serve para o reino de Deus. São as últimas palavras do Senhor nas leituras de hoje. E nós? Servimos para o reino de Deus? Independentemente que todos nós, padres ou religiosas, homens ou mulheres, casados ou solteiros, jovens ou maiores, todos nós temos que pôr esta questão: mas sou eu exemplo e testemunho do reino de Deus nesta terra? E é neste sentido de colocar a dimensão da nossa fé e a dimensão da nossa vida realmente de um modo concreto no nosso dia a dia, porque senão permanece como o Senhor diz: reino de Deus, mas podes tu servir para alguma coisa? Só neste diálogo desafio, o reino de Deus está neste mundo que o Senhor veio trazer, mas a nós compete-nos continuar o sentido e a presença desse reino de Deus. E nesta mesma perspectiva gostaria de tomar os textos de hoje para nos ajudar a perceber esta realidade da fé na vida e como todos nós somos chamados a dar o testemunho, inclusive no sentido como é que poderemos ajudar os outros a perceber neste mundo a presença de Deus e a presença de Jesus Cristo. Os textos de hoje são fortemente nesta chamada de Deus. Pode ser Elias, Eliseu ou aqueles que o Senhor chamou e os próprios discípulos que estavam ao pé. Mas todos nós fomos chamados e temos necessidade de cair na conta da nossa chamada. Nós não somos cristãos por acaso. Nós fomos chamados desde toda a eternidade, que um dia se confirmou na concepção do ventre da nossa mãe e depois na vida que tivemos que seguir até hoje. Mas permanece sempre: eu sou chamado. E o Senhor, a outra altura, também diz: eu vos escolhi, não foste vós que me escolhestes. Isto é importante, porque normalmente, não direi normalmente, mas com frequência acontece, parece que ir à missa ao domingo ou praticar a religião cristã é um favor que faço a Deus. Engano, engano e engano. É o Senhor que me chama, mesmo que eu seja pequenino. Vejam o contexto da primeira leitura: Eliseu e Elias, e fala-se dos pais. A grande maioria de nós, a nossa fé iniciou-se no ambiente dos pais e da família. Fomos batizados de pequeninos, é verdade. É uma maneira. Haverá alturas que, sei como Eliseu, que vê um homem grande diante de Deus e sente-se inclinado, como alguns de nós, por uma catequista, por um tio, por um avô, por uma pessoa muito amiga, por circunstâncias várias. Nós todos temos a graça da consciência da nossa fé. E é isto que temos que entender. Não é pelos meus bonitos olhos que eu tenho a minha fé. É um chamamento de Deus que, e na Sagrada Escritura nos diz, desde toda a eternidade. Mas pelo menos ter a consciência que quando fomos concebidos já está dentro de nós, que é uma coisa que esquecemos, temos já a nossa chamada. Mesmo se pegarmos em Jesus, pequenino, ou melhor ainda sem ter sido concebido no ventre de Maria, quando é anunciada a vinda de Jesus, é-lhe dado o nome, portanto o sentido da criação do Senhor, é-lhe apresentada a vocação e depois a própria missão. Tudo isso é anunciado antes da concepção. Isto para dizer, como aconteceu a Jesus, como aconteceu também a João Batista, também teve o nome, a vocação é explicitada e igualmente a sua missão. Mas todos nós temos que ganhar consciência que o sentido cristão não é um favor, nem sequer porque Samuel ou alguém que chegou lá. Não. No fundo, seja qual for a história pessoal de cada um, a chamada pertence a Deus.
E o Senhor Jesus o disse claramente: eu vos escolhi, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. É este aspecto muito pessoal de Deus que nos ultrapassa na nossa capacidade, que é afirmar na Sagrada Escritura que é Ele que nos chama, é Ele que nos escolheu, e não estarmos quase e com alguma frequência para se fazermos um favor de ir à igreja. Ser cristão é um favor que eu faço, mas qual favor? Estás tu longe de compreender o dom que recebeste. Tu, quer dizer, eu, padre também, tenho que ir continuamente a esta dimensão profunda. Deus me chamou e me escolheu desde o ventre materno, e a mim me compete caminhar com a minha consciência e com as minhas capacidades, e no contexto, seja qual for esse contexto. Portanto, o meu ponto aqui neste momento, neste diálogo fé e vida, temos de ter consciência de que Deus me chamou pelo meu nome, sabe muito bem a minha personalidade e as características da minha personalidade, a minha história, a minha vida, a minha família, o meu povo e a cultura a que pertenço, ou inclusive o povo e na terra onde eu estou, que não é a minha terra materna. O ponto está, o Senhor sabe, foi Ele que te escolheu e te continua a chamar. E é neste sentido, o chamar, que eu agora passo à segunda e ao Evangelho, à segunda leitura e ao Evangelho, para perceber, tendo em conta esta chamada profunda de Deus. Agora vem a outra parte, na segunda leitura, que é, quem é chamado é um homem concreto, é uma mulher concreta, que o São Paulo diz, onde o Espírito Santo está e habita. E isso também ouvimos na palavra de Deus, somos templos do Espírito Santo, quer queiramos, quer não. É uma realidade que temos que aprofundar. O Espírito Santo está em nós, e como a segunda leitura nos diz, para fazermos homens e mulheres livres. E é nessa liberdade que então caminhamos com a nossa escolha na fé no Senhor. Mas, mais uma vez, a dimensão humana, a segunda leitura diz que há carne e está espírito. Há inclinações que não são tão boas, e há inclinações que são boas, segundo o Espírito de Deus. E temos que aprender isto. Isto não é teoria. A chamada de Deus é clara. Agora, a resposta do homem e da mulher tem liberdade, mais ou menos, com a consciência que tem inclinações para um lado e para o outro. Algumas vezes são boas, outras vezes não são. E por isso temos que consciencializar a nossa humanidade, é o nosso corpo, é o nosso sangue e os nossos ossos, é a nossa personalidade, é a história que tivemos, é o povo a quem pertencemos, é a experiência que temos. Aí trabalha Deus, e eu tenho que ter consciência disso. É a resposta da humanidade à divindade que está dentro da humanidade. E por isso cada um de nós tem que ter consciência de si mesmo. E sabe muito bem que há inclinações, por exemplo, a raiva, ou a inveja, ou ciumento, ser ciumento, ou triste, ou sempre com altos e baixos, medos e tudo. Essas são dimensões da nossa fragilidade que é preciso saber. Que inclusive o Senhor Jesus também sentiu para nos dar a nós o exemplo, quando esses tempos vierem, terem consciência que o Espírito de Deus está em vocês. Só este diálogo entre a carne e o Espírito é humano. Mas o Senhor, este Espírito está em nós, quer que sejamos cada vez mais livres para poder discernir o que é bem e o que é mal. E nesse sentido, vamos ao Evangelho, temos uma situação, ou uma descrição com várias situações. Por um lado, Senhor, eles não te recebem, que venha o fogo do céu destruir. E o Senhor repreende logo. Mas que é isso? Esta inclinação não é correta. Imediatamente porque as pessoas não aceitam destruí-las. É isso correto? Mas também o outro lado. Senhor, eu sigo-te.
Sim, mas tu sabes o que é seguir-me. Sabes o que é a simplicidade de vida, a pobreza de vida, sabes? A humildade, sabes o que é? Portanto, estão a ver aqui duas inclinações, ambas parecem muito boas, porque eles não te receberam, castiga. Senhor, eu quero te seguir, mas nenhuma nem outra estão corretas. Segue aquele caminho que tens a seguir, mas não forces, mesmo que seja até, diria, para padre. Não forçar. Cada um tem o seu caminho. Mas neste caso parecia, ai que bom ser padre. Neste caso não é. Por outro lado, eles fizeram isso, vamos castigar, vamos logo repreender. É isso o melhor caminho? Talvez não. Então, a ver duas inclinações que parecem muito piedosas, mas não estão corretas. Assim como de outra maneira, o Senhor depois convida, vem. E ele diz, não, eu tenho que ir tratar de determinados assuntos. Portanto, estão a ver, há aqui aspectos em que mostram que, de facto, temos necessidade de discernir o que é que vai no coração. Ter essa liberdade interior que sei perceber o sentido de Deus e o que não é de Deus. E o Espírito Santo diz, e como digo, na leitura do Evangelho, é claro, há inclinações, por exemplo, de ser violento, eu disse, pensar que é justo. Calma. Há outras vezes, o Senhor até tem inclinações muito, muito boas, mas não é essa. Outras vezes, o Senhor faz o pedido, há sempre desculpas a fazer. E nós que fazemos? Temos este hábito de escutar a Deus. O Senhor fala, aqueles que me amam escutam a minha voz, mas eu escuto a Deus. Se eu agora, permita-me, agora também um momento passado com Elias. Ele ia falar com Deus à montanha. O primeiro grande movimento é um tremor de terra. E Deus não estava. Depois vêm os relâmpagos e raios e coriscos e Deus não estava. Depois vem o fogo e Deus não estava. E eu costumo dizer, o tremor da terra, fazer coisas e Deus não está. E as ideias de brilhantes e sempre a pensar, sempre a justificar e a criticar e Deus não está. E no fogo das emoções e Deus não está. Como Elias aprendemos e Deus aparece na brisa suave. Como o Senhor Jesus vai dizer, aqueles que me amam escutam a minha voz. Onde? No silêncio do coração. Isto para dizer, inclusive as nossas capacidades de ação, de inteligência e de afetividade, podem estar todas desordenadas. Os meus pensamentos não são corretos, os meus sentimentos não são corretos, os meus movimentos e as minhas ações não são corretas. Eu tenho que aprender a estar em silêncio e calma com Deus e ouvir o Senhor que fala. Mas estamos habituados a isso. Fazemos isso ou nos deixamos estar com uma prática religiosa que é muita formalidade. Eu vou à missa, faço a minha oração, e pronto, está feito. Depois, sei a doutrina e o catecismo. Sim. E a vida? Onde é que está a tua vida? Transformas o ambiente da família? Transformas o ambiente da escola ou do colégio? Do ambiente do emprego? A situação social? A situação política? Temos algum impacto nós cristãos? Porquê? Não vamos ao fundo. E como diria, às vezes a nossa fé, vou à missa, fechou-se a agenda e acabou. Só. Isso porquê? Porque não entramos mais profundo na consciência da nossa fé, que é profundamente humana e profundamente divina. Nós temos sempre que lidar com nós mesmos, com as nossas fragilidades. Todos temos fragilidades, a começar por nós, padres. Mas a questão é que na humildade Deus trabalha e consegue
penetrar o profundo do nosso coração. E isso eu digo, ter a consciência da presença de Deus em cada um de nós não se compara com nada e com ninguém. Por mais amada que seja, ou que alguém que me ame, fica longe do sentido profundo da existência de Deus e do amor de Deus em cada um de nós. E isto é verdade. Tentemos aprofundar a nossa fé. Não é um favor a Deus. É um convite de uma profundidade que estamos sempre a aprender e a crescer. Mas é verdade. Peçamos a Deus Nosso Senhor, no dia de hoje, esta compreensão mais profunda da nossa fé, que nos ajuda a transformar a vida, que significa eu como pessoa, eu na minha família, eu na minha escola, no colégio, nos meus estudos, eu no meu trabalho e nas minhas responsabilidades, eu na pequenina cidade ou grande de Macau, neste grande país que é a China, onde a grande maioria não conhece a Deus, nem reconhece Jesus Cristo. Somos nós aqui que queremos ser luz na terra e neste grande país, que é um país de futuro. E é um grande desafio à igreja como um todo e a nós pequeninos em Macau. Parte desse conhecimento de Deus nesta grande terra vai ser uma das grandes superpotências, depende também de nós. E inclusive isto é uma dimensão histórica nossa. Apesar dos nossos defeitos, as nossas imperfeições, o Senhor serviu-se de nós para trazer à China a realidade concreta da vida cristã. E no Oriente está cheio desses vestígios. Somos diferentes, não temos provavelmente as mesmas capacidades, mas temos o mesmo desafio. Como somos hoje, sermos testemunhos da presença de Cristo nesta terra de Macau e neste grande país que é a China e numa Ásia, onde a nossa história e o nosso povo marcou pela presença de Cristo. Isto continua a ser um desafio, atualizado claramente, à maneira que deve ser, é evidente, mas a questão permanece. A começar por mim, de ser um homem e mulher coerente, homem e mulher, e vocês também mais novos, com a idade, têm a ser coerentes. Sim, sim, não, não. Eu sou de Jesus, sou aqui, sou no colégio, sou no liceu, sou onde for. Aí, mais novos, vocês mais novos, também têm que dar o apoio, têm que dar o seu contributo, mas também nós, mais velhos, temos que fazer. E nós, padres, todos nós juntos, como comunidade cristã de língua portuguesa, neste caso, sejamos e continuemos a ser homens e mulheres com o sentido de Deus. E que participemos na grande transformação deste grande país que tanto precisa de reconhecer a presença de Deus no mundo. Com humildade, aceitando humildemente a nossa fragilidade, ergamos as nossas vozes a Deus para que o Senhor nos conceda a graça do Espírito verdadeiramente cristão. Ser cristão onde vivo.